Senhor, meus amados, minhas amadas. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de um estudo que eu fiz sobre as traduções bíblicas. Gente, eu quero que vocês saibam que eu sou uma pessoa que eu adoro estudar, eu adoro aprender e eu gosto também de compartilhar aquilo que eu aprendo. Eu sou uma pessoa curiosa, que eu não me satisfaço com respostas superficiais e eu vou buscar a resposta racional, né, que faça sentido. Então hoje eu queria compartilhar com vocês um estudo que eu fiz a respeito das traduções bíblicas. Vamos lá? Então, gente, hoje existem diversas traduções bíblicas no Brasil, mas qual é o problema dessas traduções? Acontece que muitas vezes, para tornar a leitura mais fácil, para que as pessoas possam entender melhor os textos bíblicos, as traduções acabam substituindo palavras por outras, como se tivessem o mesmo significado, mas que na verdade muda o verdadeiro sentido, o sentido do texto original. E outras mudam totalmente o texto em si, né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Existem traduções que colocam na boca de Deus até aquilo que ele não disse, né? E aí começam as questões de discordância, de entendimento, de interpretação, né? Pessoas que falam que pessoa XYZ está distorcendo totalmente o que a Bíblia fala, mas é por conta dessas diversas traduções que existem no mercado falando textos diferentes, tá? Então, não é porque a gente tem uma Bíblia de fácil entendimento, de fácil leitura, que a gente possa estar aprendendo a forma correta. Às vezes vale mais a pena ter um pouquinho mais de dificuldade para ler e para entender, mas quando for interpretado, vai estar interpretando da forma correta, né? A própria palavra de Deus diz assim, lá em Provérbios 30, versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Em Apocalipse 22, versículos 18 e 19, também diz assim. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas nesse livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas nesse livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Então vamos falar um pouquinho sobre algumas traduções e no final desse vídeo você decide qual a tradução que vai começar a seguir daqui para frente, amém? Outro detalhe que eu queria falar também para vocês é que as principais traduções da Bíblia para o português, elas são publicadas pela SBB. Existem várias editoras de traduções, tá? Mas as principais, elas são publicadas pela SBB, a Sociedade Bíblica Brasileira, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as traduções mais aceitas, tanto pelas igrejas quanto pelos cristãos. Nós vamos falar um pouquinho da Almeida, revisada e corrigida, Almeida, revisada e atualizada, Almeida, corrigida e fiel, a TB, tradução brasileira, a Bíblia Viva ou Nova Bíblia Viva, a nova tradução para a linguagem de hoje e a nova versão internacional, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada tradução e depois a gente vai comparar alguns textos bíblicos dentro de cada tradução, tá certo? Eu quero falar para vocês que a primeira tradução do original, do grego, do hebraico, para o português foi a AO, Almeida Original. Ela é considerada um marco na história da Bíblia, porque foi a primeira tradução da Bíblia para o português feita a partir das línguas originais, a partir do hebraico, a partir do grego e também dos pequenos trechos de aramaico. João Ferreira de Almeida, que deu início a essa tradução no século XVII, a qual foi revisada nos séculos XVIII e XIX. Inclusive, em virtude dessa tradução, ele deixou de ser católico e passou a ser protestante.
A tradução do Novo Testamento, ela foi feita por Almeida e ficou basicamente pronta em 1676. O texto foi enviado para a Holanda para revisão e o processo durou mais ou menos 5 anos. Foi publicado em 1681 e o próprio Almeida continuou a revisar os textos nos próximos 10 anos. E uma nova edição foi publicada após a sua morte em 1693. Só que enquanto Almeida revisava o Novo Testamento, ele trabalhava na tradução do Velho Testamento. E o Pentateuco ficou pronto em 1683 e uma tradução dos Salmos foi publicada em 1695. Quanto ao restante do Velho Testamento, Almeida conseguiu traduzir até Ezequiel 48, versículo 12, antes da sua morte, né? A tradução foi concluída em 1694, 3 anos após a sua morte. Então, a partir dessa Almeida original, surgiram mais 3 edições, e nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas agora. Surgiu a ARC, em 1898, a primeira sucessora da Almeida original, a primeira Bíblia completa a ser impressa no Brasil. É adotada por grande número de igrejas evangélicas em países de fala portuguesa, especialmente no Brasil e em Portugal. Depois surgiu a Almeida Revista e Atualizada, que foi a segunda sucessora da Almeida original, sucessora também da ARC, que foi a primeira, né? É uma das bíblias mais populares e mais utilizadas atualmente no Brasil, devido à sua ampla aceitação no meio protestante. Apesar de ser baseada na ARC, ela se apresenta como uma nova e muito diferente tradução. Então, ela foi baseada na ARC, que foi a primeira versão após a original, mas ela modifica o texto também. Depois surgiu a AR, que é a versão revisada. Ela foi lançada em 1967, no Rio de Janeiro, pela Imprensa Bíblica Brasileira. Os tradutores a consideram uma nova revisão da tradução de Almeida. A versão revisada ela foi realizada com o intuito de incorporar os avanços na escola eclética e também de atualizar o vocabulário. Aqueles textos que eram mal compreendidos ou simplesmente não compreendido nem mesmo pelo leitor culto brasileiro. Então, eles começaram a facilitar a linguagem. Depois temos a Almeida Corrigida Fiel, ACF. Ela é uma versão que favorece os cristãos mais conservadores e fundamentalistas, que objetivam manter o conhecimento mais próximo dos textos originais. É uma tradução que procura ser fiel, verbo por verbo, substantivo por substantivo, assim por diante. E as palavras que são adicionadas, que não estão presentes no texto original, que tem o objetivo de aumentar a clareza, elas são sinalizadas em itálico. A Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, ela defende essa tradução como sendo a mais fiel em língua portuguesa, aos textos que ela considera mais fidedignos aos originais, por isso o nome Fiel. A Almeida Corrigida Fiel, ela foi publicada em 1994, uma revisão dela foi lançada em 2007 e depois em 2011 uma nova edição foi publicada devido à correção, o novo acordo ortográfico. A ACF é a mais próxima dos textos originais, por traduzir do grego e do hebraico para o português, mantendo as palavras originais o mais fiel possível. Esta é a única tradução atual para o português que utiliza os mesmos textos base do grego e do hebraico que foram utilizados por João Ferreira de Almeida na versão original, na AO, ou seja, ela deixa de lado inclusões ou subtrações, tá? As demais versões, embora utilizem o nome Almeida, como a RA, a RC, elas são consideradas mais como novas traduções do que meras versões da tradução original de Almeida, porque elas fogem um pouco do texto original, acrescentando ou subtraindo palavras, tá bom?
Então a gente tem a ACF, a AR, ARA e a ARC. Aqui está mais próxima do original, é a ACF. Depois nós temos a TB, a tradução brasileira, que ela foi publicada completa em 1917. Ela é um tipo de tradução literal, tá? A responsabilidade pela publicação foi da Sociedade Bíblica Americana até 1948. Depois, a Sociedade Bíblica do Brasil assumiu. A TB, ela visava substituir a antiga versão Almeida, tá? Então, uma nova tradução, afastando a tradução de Almeida. O trabalho de tradução ficou entre 1902 e 1914, por uma comissão de tradução. Porém, a TB não foi do agrado de muitos leitores e igrejas que preferiram manter a versão Almeida. Uma das razões apontadas é que a TB tinha deficiências de linguagem, tinha afastamento do literalismo, né? E a falta de revisões subsequentes. Consequentemente, ela deixou de ser publicada por um longo período, basicamente toda a segunda metade do século XX, e foi retomada somente em 2010. Depois nós temos a Bíblia Viva, ou Nova Bíblia Viva. Ela foi lançada em 1981. A Bíblia Viva foi a primeira edição brasileira da Bíblia a contar com uma linguagem mais simplificada, né? Para ter uma compreensão mais fácil. É uma tradução que se caracteriza mais como uma paráfrase do que uma tradução, no sentido mais convencional. É uma Bíblia, ela está muito longe de ser uma tradução dos textos originais, tá? O apelo da Bíblia Viva, na verdade, ela foi principalmente para os jovens e pessoas recém-convertidas ao cristianismo que tinham dificuldade a entender, a interpretar os textos bíblicos. Então, através de uma linguagem mais simplificada, as pessoas tinham mais facilidade, através de uma linguagem moderna e de fácil entendimento. Porém, ela não guarda fidelidade aos textos originais. Depois nós temos a NTLH, que é a nova tradução para a linguagem de hoje. Como o próprio nome diz, é uma nova tradução em linguagem contemporânea para facilitar o entendimento das pessoas. Porém, esta é uma tradução que, em muitos casos, modifica totalmente o texto bíblico e afasta do original. Nós vamos ver isso nos textos, tá? A história da Bíblia, na linguagem de hoje, ela começou no Brasil em 1973, quando foi publicado o Novo Testamento. Antes disso, já haviam sido publicadas traduções semelhantes em outras línguas, como o espanhol e o inglês, tá? Mas a NTLH é uma tradução em língua comum. Não se trata de uma linguagem simples, mas de uma língua que a maioria das pessoas do Brasil de fala português possam entender. Na prática, como que isso funciona? Enquanto uma tradução como a de Almeida faz uso de mais ou menos 8.000 termos diferentes, a NTLH usa 4.000 vocábulos diferentes em toda a Bíblia. Então isso faz com que a tradução seja mais clara e fácil de entender para a maioria dos falantes do português do Brasil. Porém, não tem como acompanhar a tradução fiel da linguagem original como Almeida. Inclusive, adventistas afirmam que essa tradução é uma versão completamente adulterada das Escrituras. Eu, particularmente, depois de comparar os textos bíblicos, eu concordo plenamente, porque realmente os textos da NTLH não correspondem aos originais, eles são totalmente modificados. E agora nós vamos dar alguns exemplos aqui para vocês poderem analisar. Um exemplo de uma palavra substituída. A NTLH substitui a palavra sodomizar, que significa manter relações homossexuais ou sexo anal, por prostituição. Uma palavra não tem nada a ver com a outra e isso acaba mudando totalmente o sentido. Um outro exemplo de tradução errônea está em Atos 17:30. Olha só. Em Atos 17:30, Paulo afirma que Deus esquece os pecados cometidos anteriormente à conversão do homem. Olha só o que diz na Almeida original.
Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E olha como está traduzido na NTLH. No passado, Deus não se importou com essa ignorância, mas agora Ele manda que todos os homens em todos os lugares abandonem seus pecados. Desde quando Deus não se importa com o pecado do homem no passado? Não é uma questão de se importar ou não se importar. Deus se importa com os pecados. Mas o que Deus fala em Atos 17:30 é que Ele não vai levar em consideração os pecados cometidos antes da conversão. Não levar em consideração não significa que Ele não se importa. Então isso muda totalmente o sentido do texto. Vamos analisar juntos mais um texto. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. O que isso quer dizer? Está falando que todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, e todo aquele que ama o que gerou Jesus, então ama também Jesus. Então todo aquele que ama Deus, ama Jesus. E olha o que a NTLH traduziu. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. O texto modifica totalmente o real sentido, porque faz referência à humanidade. Ou seja, quem ama a Deus, ama os filhos de Deus, que seríamos nós. Nós somos filhos de Deus, a humanidade. E não é isso que o texto original fala. Está falando que quem ama a Deus, ama também a Jesus. Então, assim como estes, existem vários outros textos modificados por essa tradução. Na verdade, por ser uma tradução parafraseada, né? Ou seja, uma tradução parafraseada é aquela que tenta reproduzir a ideia do texto, mas ela não preza pela fidelidade. Ela preza por uma linguagem moderna para facilitar o entendimento e reproduz a ideia daquele texto. Então, em virtude disso, praticamente 100% da Bíblia se encontra alterada. Enfim, acima de tudo, a NTLH ela não foi feita para líderes e pastores de igreja, mas para pessoas que não têm o hábito de ler e que tiveram pouco ou nenhum contato com a Bíblia e buscam facilidade de interpretação. Não se preocupam se o texto está próximo do original ou não. Tá? Depois nós temos a NVI, que é a nova versão internacional, que é uma versão bem aceita pelos cristãos. Então, ela é uma das traduções que eu falei no início do vídeo, que ela traz acréscimos ou subtrações de palavras e também substituição de palavras que não têm o mesmo sentido. A nova versão internacional ela foi publicada completamente no ano 2000, é uma das traduções mais recentes da Bíblia, né? A NVI ela tem um perfil protestante, mas ela não procura não favorecer nenhuma denominação. O método de tradução é um nível intermediário. O que quer dizer isso? Um nível intermediário ele faz uma equivalência formal e dinâmica, ou seja, quando o texto pode ser traduzido literalmente, eles usam uma equivalência formal. Mas se o texto não pode ser traduzido fielmente por usar termos de difícil entendimento, aí a NVI faz uma tradução mais funcional. Então, ela traz o significado para um português mais compreensível, tá? Então, por esse motivo que a NVI é mais dinâmica que as traduções do Almeida, porém, apesar de ser um pouco mais fiel que a nova tradução da linguagem de hoje, ela também não é fiel como a ACF de Almeida. Agora eu quero pegar uns textos e comparar para vocês analisarem comigo. E esses textos eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês poderem acompanhar com calma, tá? Então nós temos um texto lá na Almeida Corrigida Fiel, Marcos, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Na Almeida Revisada e Corrigida,
como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Agora a ARA, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Agora na NVI, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. E agora na NTLH, que muda todas as palavras, muda todo o texto. Como o profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte: Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. Gente, isso aqui parece telefone sem fio. A gente fazia uma fila e falava uma coisa no ouvido de um amigo e aquele amigo passa adiante, passa adiante, passa adiante. Quando chega lá no final, não tem nada a ver com o que o primeiro falou. É mais ou menos isso. Porque teve a tradução original. Depois teve uma tradução que se baseou no original, mas começou a trocar as palavras. Aí teve uma outra tradução que se baseou nessa segunda. Aí também trocou outras palavras. E aí acaba se perdendo o real sentido. Em relação a essas 4 comparações que eu fiz, eu quero apontar para vocês o seguinte. Claramente dá para ver uma diferença, porque quem disse essa frase, como está escrito, foi Malaquias e não Isaías. Vocês podem conferir lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Então, a primeira tradução e a única tradução que não usou o nome de Isaías, que foi traduzido corretamente, é a ACF. Porque a ACF apenas falou profetas. E a partir das outras traduções, usaram o nome Isaías. A NTLH, então, nem se fala. Ela mudou totalmente as palavras, mudou totalmente o sentido do texto. Então, é a partir daí que começam a surgir os problemas de interpretação. Uma corrente que prega em cima de um entendimento, em cima de uma interpretação, aí uma outra corrente que prega um outro entendimento, uma outra interpretação, porque é devido a esse monte de traduções que existem hoje disponíveis no Brasil. Agora eu quero que vocês analisem comigo Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Vamos ver primeiro na ACF, que é a que usa o texto original. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. A Almeida revista e atualizada. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Agora, a Nova Versão Internacional. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Agora na NTLH. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Já aumentou, já falou mais coisa do que Deus falou, né? Então, o que acontece, gente? Na ACF, Deus está falando com Abraão, dizendo que eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. E nas outras está falando que Abraão vai ganhar um galardão, vai ganhar uma recompensa. Olha só na revista atualizada: o teu galardão será sobremodo grande. Não é o galardão dele que vai ser grande. Ele está falando para Abraão que ele é o galardão dele. E na NVI, na NTLH, a mesma coisa. Ó, grande será a sua recompensa. Eu lhe darei uma grande recompensa. Deus não falou que vai dar uma recompensa. Deus está falando que ele é o galardão de Abraão. Então, gente, esse foi o estudo que eu fiz, tá? E realmente, antes de falar para vocês, eu comprovei, né, essas modificações. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Em cima dessas traduções que nós vamos analisar juntos, um a um, de cada versículo que fala sobre casamento, divórcio e novo casamento. Peço que vocês aguardem e acompanhem,
porque realmente a diferença de uma tradução para outra é gritante. E se vocês querem uma leitura mais facilitada, para ter um entendimento melhor, vocês podem optar pela NVI e pela NTLH. Mas se vocês querem realmente saber o que está escrito na Bíblia grega, que foi a primeira tradução, na Bíblia do grego, do hebraico, então tá lá em Almeida, corrigida fiel. Aí vocês que decidem, tá? Deus nos deu inteligência, nos deu um cérebro para que a gente raciocine, para a gente raciocinar, para a gente refletir sobre a Bíblia. Ela não é um livro para a gente ler, mas elas são textos sagrados para a gente estudar. Então qualquer tradução, seja fora do que Deus disse, é língua do homem, né? Aí são palavras do homem. Ele que está colocando as palavras dele naquela tradução. Então só peço que vocês fiquem alertas e tomem cuidado, que nada deve ser acrescido nem subtraído da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau!